Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Turi News, o seu mais novo podcast, entretenimento de qualidade, canal de comunicação voltado a levar informação até você, telespectador, telespectadora, sobre temas relevantes da nossa sociedade nas mais diversas áreas. O objetivo aqui do Turi News, não só objetivo, mas compromisso, é de uma maneira educacional, informativa e didática, fazer com que você que está nos assistindo possa formar a sua convicção e ter a sua própria opinião acerca dos temas aqui abordados, ok? Meu nome é Felipe Turi, eu sou o idealizador e apresentador deste programa, que se chama Turi News, o seu mais novo podcast de conteúdos relevantes. E hoje, é com grande alegria e satisfação que abraçamos a oportunidade de darmos início ao nosso sétimo episódio e contando com a presença do querido amigo ilustre vereador Rodrigo Guedes. E aqui nós vamos falar, obviamente, de política, bastidores da Câmara Municipal e, principalmente, os avanços que, desde 2020, o Rodrigo, na qualidade de vereador, vem atuando veementemente neste ofício. Então, a partir desse instante, recebemos o vereador Rodrigo Guedes em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É uma grande satisfação conhecê-lo pessoalmente. E, a partir desse instante, gostaríamos que você se dirigisse ao nosso público para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, eh, respondendo as duas principais, ou melhor, iniciais questões. Quem é o Rodrigo Guedes e quando e como despertou essa sua paixão, esse interesse pela área política, a área pública? Fique à vontade, a casa é sua. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Felipe. Você que tem uma história, né, na advocacia, no universo jurídico aqui do nosso estado, e também tem uma referência, né, familiar de juristas, enfim, de pessoas bem reconhecidas no universo jurídico. Bom, eu sou o Rodrigo Guedes, sou um cara simples, sou pai da Antonella, minha filha de 7 anos. Sou pai da Mel, minha filha cachorra. Eu sou uma pessoa simples, eu sou filho de comerciantes, tá? Não sou do meio político, minha família não é da Olha, área pública, nunca interessante. foi. Inclusive, de toda a minha família, tio, primo, avô, não tem ninguém da política, né? Olha aí. Não tem ninguém sequer do serviço público. Outro dia eu parei para fazer uma análise, tio por tio, né? Como a gente Certo. costuma dizer. E realmente ninguém nem trabalha na área pública, todo mundo do setor privado. Minha mãe é dona de restaurante, meu pai faleceu em 2021 de Covid, mas também Pandemia, era né? pandemia, mas também era dono de restaurante, um pequeno restaurante, os dois, médios, né? Então, a minha ida para o setor público e para a política, ela veio assim acontecendo de forma natural, não foi alguém que me Com colocou certeza. ali ou alguém que me elegeu, um padrinho político. Lógico que eu tive pessoas que foram fundamentais, né, para eu estar na vida pública, para eu ter oportunidades em cargos públicos. Também não vou ser injusto, Lógico, né, claro. de reconhecer aqueles que viram ali em mim, um, sei lá, de repente um potencial ou Certo. viram um futuro ou alguma qualidade, virtude para também me colocar em alguns cargos que foram de fato fundamentais ali para eu estar hoje na Câmara, né? Uhum. Eu era da UFAM, da Faculdade de Da Direito, faculdade, formei né? lá, formei em Ah, você é Direito, formado em na Direito. Aí. UFAM. Fala um E pouquinho para a gente dessa formação, é, da tua formação. eu estudei na UFAM, Uhum. estudei Direito e fiz também pós-graduação na UFAM em Gestão Pública. Olha, Eu fiz por um tempo o UFAM e o EA.
UFAM Direito, UEA Administração Pública. Só que como eu já estava no Tribunal de Contas trabalhando, Perfeito. como estagiário, e na prefeitura como estagiário também, eu estava com 2, né? Aí teve uma hora que não deu mais para fazer 2 estágios e 2 faculdades. Não tinha, não cabia no tempo, né? Uhum. Aí eu abri mão da UEA, até depois me arrependi porque eu não consegui voltar, né? Eu deveria ter, depois de terminado a UFAM, voltado para a UEA e concluído. Mas enfim. Aí eu trabalhava no Tribunal de Contas como estagiário, né? E na prefeitura de Manaus como estagiário. E na UFAM. Só que na UFAM a gente começou a ter envolvimento no movimento estudantil da UFAM, que é Perfeito. um movimento estudantil que tem muita história lá dentro e tudo mais, na cidade também. De lá vieram grandes figuras políticas que chegaram a governo, Senado, Sim. prefeitura. E aí tem vários nomes. Tem Omar Aziz, tem Amazonino Mendes, tem Vanessa Graziotin, Heron Bezerra, Durango Duarte. Todos oriundos dali, né? Daquele meio. Daquele meio do Alfã e Certo. do movimento estudantil que antes tinha muita força, né? Perfeito. E aí Chegastes a assumir eu lá a fui lá diretoria? do DC Alfã, Ah, sim. eleito em Olha, eleição certo. direta mesmo, aluno votando Que contra a chapa legal. contra a chapa ali no caso da esquerda na época, Democracia prevalecendo democracia, desde já, é. desde lá. E aí Ah, o Amazonino, era ex-governador, ia ser certo. candidato a prefeito, e ele me chama para participar ali, né, da campanha dele. Ele ganha para prefeito, ele pessoalmente me convidou. Disse que ano, Rodrigo, Em mais ou menos? 2007, 2007. é, Certo. finado Negão. É, Aí, quando ele assume como prefeito, em 2009 já, a eleição foi em perfeito. 2008, ele me coloca como subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer. Olha, Eu tinha, na época, 23 anos. entendi. Foi ele, né? Então, o contato com jovens foi fantástico para o Foi. teu crescimento lá. Aí eu fui subsecretário por 8 anos. Quando o Amazonino sai da prefeitura, o Arthur assume, o Uhum. Arthur me mantém como subsecretário, Certo. né? Aí eu fico Ficaste por 8 anos? os 8 anos Ah, do Arthur, é. praticamente, saí só no final para poder ser candidato, né? Uhum. E quase os 4 anos do Amazonino. Certo. Então, eu fiquei na prefeitura de 2009 a 2020. Só que no final já da gestão do Arthur, em Certo. 2018, eu assumo o PROCON, Olha isso. PROCON Manaus, né? Manaus. É, ele cria o PROCON Manaus e eu assumo. E aí a gente fez um trabalho ali bem forte, tudo mais, Certo. bem atuante nessa questão dos direitos, né, dos consumidores manauaras. Uhum. E em 2020, na eleição, foi quando eu fui eleito. Então foi assim, não Entendi. foi um padrinho, assim, Certo. ou dinheiro, assim, empresários. Com muito trabalho, muita Foi dedicação, trabalho. mas interessante é você contando essa parte tanto do direito quanto da gestão pública, seja no caso dos estudantes, quanto no PROCON, Isso. acredito que isso foi uma grande bagagem para Ah, você e você utiliza até hoje na não, qualidade de vereador? com certeza, porque são escolas, né? Cada função, seja eletiva, né, ou pública, você vai aprendendo, você vai Sim, amadurecendo, né? Vai ganhando ali vivência, você vai ganhando experiência, tanto experiência profissional, pessoal, política. Então, assim, foi muito importante. Eu no caso ali, fui aprendendo, vivendo, né? Tinha um professor assim para me ensinar. Eu fui participando da vida pública, vida certo. política e aprendendo ali dando cabeçada na parede e tudo mais, E sabe? essa experiência do Diretório Central dos Estudantes, o que hoje tu consegues aplicar no teu cargo de vereador? Olha só, a eleição lá e depois o mandato de Certo. diretor do DCELFAM é uma primeira escola, né? Como eu costumo Uhum. dizer. Muitos políticos, eles vêm de movimentos Estudantil, né? estudantis populares, né? Movimentos representativos, às vezes sindicais. Sindicais não tanto mais, né? Os sindicatos perderam muita força, né? Tá. Mas antigamente vinham muito de sindicatos, né? De associações, de movimentos representativos, né? De Perfeito. classes, de policiais.
servidores públicos, médicos, enfim. Então foi uma grande escola ali, foi o início que eu fui aprendendo. E acima de tudo ela deu uma visibilidade que Com todo alguém sentido. viu, né, alguém viu ali. Quando eu fui, em 2007, Hum, candidato e a gente ganhou o DCELFAN, eu não estava assim: "Ah, eu quero isso para ser político". E certo, se eu quisesse também não teria problema nenhum. perfeito. A vida política é normal você Normal, claro. almejar. Mas eu não estava exatamente com isso na cabeça. Fui chamado porque eu participava ali de movimentos, de protestos, E e manifestações. obviamente para você lograr êxito no cargo de vereador, esses cargos anteriores te deram essa notoriedade, obviamente você dedicado, determinado, disciplinado, focado para que É, isso pudesse também dar certo. a gente procura, a gente, né, nós temos que Sim, ser disciplinados, nós temos que ser perfeito. muito resilientes, muito focados, né? Isso faz muito parte da questão do sucesso pessoal, profissional, né? Se você não tiver isso, Sim. E explica para gente como é que foi essa transição, saindo da parte do Procon, Manaus, saindo dos diretórios para um cargo de vereador. bom, ali no Procon foi uma grande experiência também. Eu acho que aquela época a gente fez realmente o Procon aparecer bastante, né? A gente fez uma Certo. guerra ali contra o cartel dos combustíveis aqui em Olha, Manaus, sim, que existe, sim, infelizmente existe, eu sei que existe, eu perfeito. tenho certeza absoluta que existe, Uhum, né? E ali me deu também uma vivência muito grande, né. Só que executivo, né. uhum, Você está no executivo, o executivo, lógico, ele tem as suas vantagens, de você literalmente executar uma política pública, mas ele também tem suas desvantagens, é muito amarrado, é muito dependente, tem muita questão política, incidente também, você não tem tanta autonomia assim. E aí já no legislativo, o legislativo ele te dá, digamos assim, mais autonomia de liberdade, né, se você quiser, lógico, certo, se você for o dono do mandato. Eu sou dono do meu mandato, é do perfeito. povo, mas quem botou foi o povo, não foi um político, né. Sim, sim, E sim. nem todo mundo é assim, né. Às vezes Então, é o já pai, fica da dependência, né? já está amarrado, né, desde o início. Mas o legislativo tem essa vantagem da liberdade, Certo. você ter mais autonomia, mas ele tem também a desvantagem de você praticamente não executar nada. Você executa alguma coisa, modo de falar, lógico, em relação às emendas parlamentares, né, Sim, você sim. é diretamente responsável pela execução. Mas, sendo parlamentar Certo. independente, que não é da base, tem um lado bom e tem um lado ruim também, porque, algumas coisas que você vai, algumas batalhas que você trava, Perfeito. não vai ter ali o carimbo de que é um resultado da sua luta. Certo. O prefeito, por exemplo, ele não vai chegar e dizer: "Ah, isso aqui eu estou fazendo porque o Rodrigo cobrou", Entendi. entendeu? Porque você é fiscal, né? Ele não vai falar Entendi. isso, ele não vai: "Olha, eu estou resolvendo aqui essa demanda porque o Rodrigo cobrou". Então, Mas o vereador tem que ter esse discernimento também, é, né. é, é. Eu, no caso, eu não faço as coisas para o prefeito chegar e Claro, dizer: "Olha, perfeito. foi o Rodrigo", Lógico. tipo ser pai de obra e tal. Certo. Mas isso é bom, né, é bom também quando as Lógico. pessoas, Reconhece, né. reconhecem. E tem muita gente hoje, as pessoas estão participando mais A das vida discussões, da vida pública, pública, das né. discussões É. públicas, e muita gente já sabe, né, já está entendendo: "Olha, isso aconteceu porque depois da cobrança do fulano de tal". Então isso é legal, isso é E uma parte boa. e essa participação que tu tiveste no Procon, acreditas que fostes, uma peça-chave, ou pelo menos, principal, que contribuiu para levar a CPI, para iniciar a CPI na Assembleia, Foi dos foi não, combustíveis? foi fundamental ali, Fundamental? foi a nossa ação do Procon, e Fala aí pra gente como é que eu foi isso. falo eu falo, Felipe, Hã. sem nenhum tipo de, soberba, nenhum tipo de, Uhum. como é que eu posso dizer? Ego mesmo, Certo. soberbo ou, sabe, uma Um merecimento a mais. alguma ideia de grandeza, mas Certo. foi sim aquela atuação que a gente cobrou muito, eu bati muito nesse negócio da questão dos combustíveis, no cartel mesmo, e aí isso criou um ambiente público Hã.
de cobrança da sociedade, da classe política, de dar uma resposta para a população. Então, antes da criação da CPI, dos Uhum. combustíveis da Assembleia, eu pessoalmente fui levar um dossiê, né, Olha. na Assembleia Legislativa, protocolei lá, Uhum. fazendo um extenso relatório do que acontecia basicamente aqui no mercado de combustíveis de Manaus. E nesse E aí e eles e já. nesse e nesse intervalo aí, enquanto você estava fazendo todo esse levantamento do Procon para, obviamente, também engrandecer e fortalecer a CPI, na Assembleia, recebestes ameaça, tiveste muitos problemas com isso, te decepcionaste com muitas pessoas que poderiam ter te ajudado O e que eu posso, correram? o O que que eu, que você po- pode é, o que eu falar posso sobre dizer isso? sobre isso é que, assim, a gente começa a ver, lidando com situações como essas, como é que funciona o sistema mesmo, né? Que O você mecanismo. incomodou, com toda É, certeza, não, né. demais. Eu fui o inimigo número um. Talvez ainda. Talvez não. Talvez seja o único, né? O único que realmente cobra os postos. Talvez não. Aí eu falo sem falsa modéstia. Eu Certo, sou o único, sim, da classe política, sim. Não tem um vereador, um deputado que cobra. Inclusive, seria bom que tivesse. Eu não quero de forma alguma ser o único, não. Se certo. vier 5, 10, é melhor para mim, muito Maravilha. melhor, né? Até porque o importante é o resultado, né? Não só ficar ali dizendo, eu sou o único e tal, Hum, querendo ser um herói, né? Isolado ali, sabe? Mas a gente vê como é que funciona. Eu uhum, vi como é que funciona o poder econômico, como ele tem uma interferência direta no poder político, como é que funciona essa história aí de uma mão lavar a outra e tal. Então, às vezes não vou fulanizar aqui, sim, mas é gente do legislativo, com gente do judiciário, com gente do executivo, com todas gente interligadas. do Ministério Público ali, um grande, né? Não vou generalizar, mas Certo. tem uma Uma participação participação de todo grande, né. mundo, no mínimo se omitindo. Não estou Entendi. dizendo que o cara, mas no mínimo deixa quieto, Deixa entendeu? Aí quieto, faz né. aquela famosa vista grossa, né? Então eu vi por dentro assim como é que funciona, como é que eles realmente continuam mandando aqui nesse mercado e ditando as regras mesmo. Ninguém os incomoda, ninguém vai para cima de dizer, E olha, isso e aqui não qual está é o teu correto. sentimento, qual é a tua sensação disso? Frustrante ainda até isso? Ah, Assim, de uma forma bem frustrante, sim, porque pô, a gente quer uma coisa Melhor, né. sadia, né? Sadia, né. Eu não sou, eu não acho que o Estado deve mandar, o Estado, o poder público, né? Uhum. Ele deve mandar no preço do empreendedor, do empresário. Dono de posto é o empresário, né? Mas tem que ser um mercado sadio, né? Um mercado que E funcione competitivo, né. competitivo, que É, funcione de forma justa, justo. funcione de Que não forma. tenha privilégios, Não tem, que permaneça a igualdade. igualdade, que Sim, tenha concorrência de fato. Não adianta ter só concorrência de direito, tem que ter de fato, certo, né? E aí que vença o melhor, digamos assim, com né? Que toda tenha certeza. a melhor oferta, melhor preço, melhor atendimento, como é nos outros mercados até da advocacia, Sim, com né? certeza. Né? Rodrigo, Comércio da. e conta pra gente como é que foi a tomada de decisão para vereador? Pois é, então depois Hã, desses trabalhos, né, que eu já vinha fazendo no setor público, na perfeito. prefeitura, aí foi um caminho, digamos assim, muito praticamente inevitável. Eu já Inevitável. estava ali, eu queria atingir outras formas de atuação, uma forma mais livre. Você já tinha concorrido Eu alguma tinha vez, algum concorrido em cargo público? 2016, eu concorri, Certo, eu tinha 29 anos naquela época, e eu tive 4.356 votos, certo. fiquei como o segundo suplente, e perdi naquela história de De legenda e tal. legenda. Mas esse foi o ponto fulcral para tu dizer, para tu pensares: "Olha, cheguei perto, dá certo, vou É, tentar para a próxima"? aquela ali eu tinha uma votação expressiva, né? Hã, Tive uma votação muito boa em 2016 e certo. naquela eleição eu tive mais votos, Felipe, que Uhum. 13 vereadores eleitos. Olha isso.
Aí Tudo fica por causa da legenda. a legenda. Qual Aí era a fica, tua legenda eu na era do PSDB. PSDB? Aí fica aquela coisa, né? Pô, bati na trave e Sempre, né? tal, pô, eu só perdi porque eu escolhi errado o partido para concorrer e tal. Aí ficou engatilhado ali, né? 2020. Hum. Aí Qual já foi o partido de 2020? 2020 foi eleito pelo PSC já. Ah, PSC. É. E me explica, ou pelo menos conta pra gente, como é que foi a sensação de vitória no que diz respeito ao cargo de vereador, poder representar a, a, a população, Olha só, Manaus. para mim sempre foi uma sensação, não posso nem dizer assim de euforia, porque eu Uhum. nunca fui para, isso é sabe, uma coisa assim muito pessoal, no sentido de, Perfeito. agora sou vereador, de Aham. ego, de poder, Não, por isso que eu estou te perguntando, foi a tua uma sensação, sensação de, é, acima de tudo, de, poxa, que bom que deu certo, vou conseguir de fazer o dever. meu trabalho. Sensação de Ah, dever. Eu falei, bom, agora deu certo. Lógico, ficar feliz a gente fica, né? Pô, claro. uma vitória dificílima, né? Principalmente quando não se tem aporte Se financeiro. diz que é o cargo mais difícil, né? Porque a quantidade É, de pessoas que é, concorrem é muito grande, né? é um cargo que, assim, ganhar uma eleição de vereador, Ah, lógico que ganhar para presidente da República é 1 trilhão de vezes mais difícil, né? certo. Mas a eleição de vereador, ela tem uma particularidade, né? É um voto que, infelizmente, ele é muito por amizade, ele é muito por... o voto do vereador é muito de proximidade. Nem sempre... Por exemplo, presidente da República, vou dar um exemplo extremo aqui. O cara Certo. vota no Lula ou no Bolsonaro porque ele gosta do Lula ou do Bolsonaro. Ele não tem nem contato, Nem contato. entendi. 9%. 99% nunca nem viu pessoalmente, um Perfeito. ou outro, né? O de vereador é o cara que tu fala no WhatsApp, é o Exato. cara teu vizinho, Ele teu... está te pedindo alguma coisa, ó, Então eu tá, voto. Esse é um lado é, muito ruim da campanha de vereador, isso. que é um voto muito de, pô, o cara me ajudou, o cara é meu parceiro ali do futebol, né, ali da minha igreja e tal, entendeu? E Então acaba tirando o mérito tira o também, né? mérito, Total. tira o Ah, mérito. Eu acho que uma quantidade pequena mesmo vota, porque não acho que esse cara vai ser um bom porque vereador. É muito assim na amizade, a não sei o que, maioria compra de vota voto. resultado, né? É, é, compra de voto, compra de voto. Muita Entendi. gente vende o voto para vereador, né? Tem esse lado ruim, porque muita gente compra e muita gente vende. Por exemplo, Certo. para presidente da República, ninguém vai vender o seu voto. Eu vou votar no Entendi. Lula porque ele me deu R$ 100. Não. O cara vota porque ele gosta ou Na desgosta do. verdade, porque o cargo de vereador também está mais próximo da É, população, né? é, Você está ali em contato isso. direto e tem uma possibilidade de identificação com É, o teu eleitor tem, bem maior, né? tem. Tem, mas também tem muito forte essa questão do Da compra. assistência livre, da compra de voto. E, O Rodrigo, cara que dá uma ah, cesta básica, sim, isso é fralda, frustrante, né? tem cadeira de roda. Infelizmente, tem muita gente que ainda vê. Eu acho que a Hum, gênese de tudo, de certo. muitos dos problemas, é a forma como grande parte, ali, boa parte da população vê a questão da representatividade. Tipo assim, não vou votar no fulano porque ele me ajudou aqui, aí eu vou votar nele. Certo. Só que aí depois, o que que acontece? Gratidão. É uma gratidão. O que que acontece? Aí a mesma pessoa que deu o voto porque ele deu ali alguma coisa, R$ 200, é a mesma pessoa que vai depois dizer que os políticos não prestam, que dizer que política é tudo ladrão. Entendi. Mas foi a pessoa que botou alguém por motivos não de, sabe, não, ele vai me representar, ele vai ser Não foi um motivo plausível, justificável, justo, justo para justo, poder colocá-lo lá. foi porque, não, ele me deu ali, me ajudou aqui, eu tava precisando, ele pagou uma conta de luz, Então, entendeu? teoricamente, você não pode nem cobrar, Porque, porque pelos meios, é, né? porque assim, o voto Ah, tem que ser, não, eu vou votar nele para vereador, para deputado, porque ele vai ser um bom perfeito. representante. Aí entra muito da descrença da população, sabe? Todo Sim. mundo ladrão, todo mundo bandido, vou votar em qualquer um aqui que tanto faz mesmo, tanto fez. Mas não é só isso, é porque não é possível você, por exemplo, nós Uhum. tivemos aí 900 candidatos para vereador Tá. agora, Agora, 2024. 900 candidatos.
Não é possível que de 900 você não tire 41. Não é 41, porque ninguém vota em 41, né? Vota em um. Certo. Não é possível, não é possível, é impossível que de 900 candidatos não tenha um só que tu diga esse cara é um cara correto. Um que presta, né? É. Não vai votar em 41 ou em 900, tu vai votar em um. E aí, desses Entendi. todos, tu não vai ter um que tu diga esse, se entrar, não vai ser. Só que o voto muitas vezes é no dinheiro, é na compra, é na telha, no tijolo, no, na dentadura, no óculos. Eles dão muito óculos. E numa campanha dessa, você sabendo de todos esses problemas, sabendo de todas essas dificuldades, como é que você se comportou? Não, eu não dou nada. Não, não, como é que você se comportou contra isso? O que que você fez de Eu procuro usar diferente? muitas redes O sociais que que você e fez de diferente aí para eu. combater isso É, e ser eleito sem precisar de nada disso? olha, eu tento ir muito no eleitor que Hum, ele não está em busca de um favor ali pessoal. perfeito. O eleitor que quer uma representatividade. Se você olhar bem, a população é representada pelos vereadores. A população dá um mandato, ou Certo. pelos deputados, enfim, para aquela Uhum, pessoa falar em seu nome. perfeito. Então, assim, eu procuro a- uma fatia ali da população que quer escolher alguém, que eu não sou o único, logicamente, mas alguém que faça que pode fazer um mandato correto, que tenha. Trabalhar naquela quantidade de pessoas que têm esse objetivo. Que não estou em busca de. Porque quando Maravilha. alguém me procura, pô, se tu me der isso, eu te ajudo, eu falo, ó, Aí meu não amigo, dá, claro que não, não, já aí, era. desculpa, eu não Não, trabalho não dessa trabalho forma. dessa maneira. Rodrigo, e explica para a gente por que vereador? É, alguma forma de iniciar, começar? É normal, né? Ah, Na vida ah, pública acontece, sim. Tem gente que certo. nunca teve cargo Ah. E o que e que se você acha disso? elege presidente, né? Ah. Olha, Você acha que é necessário essa bagagem, eu acho, você passar eu vou dizer pelo uma, cargo de vereador para depois eu acho, galgar outros? eu acho o seguinte, Felipe, não necessariamente por vereador, Certo. mas uma coisa eu tenho certeza, que quando a pessoa não teve nenhuma experiência política, tem chance de ela dar certo? Tem, lógico, mas é muito É difícil. menor, né? Porque quando tu passa ali por esses degraus, você vai ganhando maturidade, você vai ganhando experiência, vendo como é que funciona. Hoje, por exemplo, Bagagem, né? bagagem hoje, 4 anos depois do primeiro Certo. mandato, do início do primeiro mandato, a minha visão é totalmente diferente de 2021, quando eu assumi, por exemplo. Eu É, entrei lá assim, meio que sem essa, saber. essa é a próxima pergunta. Como é É, que foi que você consegue identificar? hoje eu já entendo Ah, como é que funciona ali dentro, como é que é a lógica ali dentro e o que que tal. tu achas que poderia ter feito e não fizeste por falta de experiência nesse primeiro mandato que tu conseguiste? Olha, eh, o tempo, naturalmente, ele dificilmente ele não lhe traz maturidade, né? Ah, Experiência, vivência, ponderação, né? Então, assim, eu acho que não vou nem dizer o que eu não fiz, né? ah. Eu não tenho alguma coisa que eu diga que eu tenha feito que, eu me arrependo e tal. Mas tu te Eu- consideravas imaturo na Não é época? Ah, imaturo. Quando tu entra no você não sabia em como. qualquer Ah, coisa, tu entra no pela exército, primeira vez, né? ou na advocacia. Ah, Hoje o Felipe de hoje, ele não é com o Felipe, certeza. né, do primeiro ano né, De de advocacia. advocacia, de Sim, militância, ali, de isso. atividade jurídica, né? Então é aquela experiência da vivência, de você saber ter uma Entendi. visão mais ampla e mais um alcance melhor de compreensão de como é que funciona lá dentro. Às vezes estratégias políticas também que tu tem que fazer. E o que tu estás conseguindo fazer de melhor nesse segundo mandato? Pois é, eu acho Ah, que no segundo mandato, já mais experiente, no primeiro, certo. eu acho que a gente consegue, e lógico, já tendo passado por uma outra eleição, um pouco Perfeito. mais conhecido, né? Consegue ter uma maior, eh, uma relação com a população Uhum. de maior Proximidade? proximidade. Certo. Tipo assim, quando você entra, o Você- cidadão naturalmente te olha meio ah, desconfiado, né?
Não que hoje não tenha gente que, né? Mas as pessoas têm mais confiança hoje, Eu acho que te sim. dão mais credibilidade, né? Mais credibilidade. No início é aquela coisa, né? Peraí, como é que é esse negócio? É, Será? No início tem muita gente que falava, isso daí só até vinha um acerto. Depois é. que vinha Mas, mala de dinheiro, aí o cara, eu quero ver continuar assim e tudo mais, sabe? mas aí você acha que esse crescimento significativo na tua quantidade de votos, da primeira para a segunda eleição de 2020 agora para 2024, se adere a isso? Eu procurei fazer nesse meu Ah, primeiro mandato, um mandato muito independente, independente de todos. Lógico que certo. na eleição a gente participa de grupos políticos, né? Você não vai candidato Não tem sozinho. como. Não tem nem como, é impossível, né? É impossível de verdade mesmo. Você tem que estar Certo. num partido. Mas eu acho que esses 4 anos de mandato, Uhum. as pessoas viram que eu não fiz uma ação ali, de repente, no início, uma cobrança, e depois me calei. Eu fui do Perfeito. início ao fim da mesma forma. Então, para quem tinha alguma dúvida de que se eu Dá ia continuidade. dar continuidade ou não, acho que pelo menos isso já ficou claro. Eu Maravilha. não entrei ali num. E quais foram, Rodrigo, as tuas bandeiras, pelo menos na primeira eleição, os teus projetos de lei foram voltados a qual maior necessidade da população na tua visão? Olha só, os projetos de lei é uma questão que muita gente, inclusive, fala muito, né? E é interessante, inclusive, a gente estar aqui falando Sim, sobre claro. isso, porque é a sua vivência, né, jurídica, né? O Muitas das legislador vezes faz não é lei, aprovado e não é o legislador ele faz a lei ali, né? Eles fazem as leis, nós fazemos e vocês, né, atuam no cumprimento, na execução, certo. na garantia e efetivação das leis. Você como advogado e o judiciário, né, Perfeito. decidindo. Mas o interessante é o seguinte, a gente não pode ter uma fixação muito grande em projeto de lei por si só. Sim, Primeiro que eu não fico propondo projeto para jogar para torcida, né? perfeito. Você tem que ter bons projetos, sim, mas tem que ser projetos é, efetivos, que tenham realmente, que façam ali diferença. Consistência, né? Consistência, não adianta Perfeito. dia do não sei o quê, semana do não sei Ah, o que lá, né? entendi. Mês de não sei o quê. Agora eu tenho bandeira assim, eu Certo. propus bastante coisa, eu fui presidente da comissão de defesa do consumidor não, até que gostaria, mas não fui, de defesa da pessoa com deficiência por 4 anos, Olha, né? E eu atuei bastante nessa questão do consumidor, eu procurei alguns projetos de lei para disciplinar as relações de consumo em relação às concessionárias, como Água de Manaus, por exemplo. sim. Agora, nós somos muito limitados, sim, em legislar. Porque se lei por si só ela resolvesse tudo, era só fazer um monte de lei, pronto, o Brasil não tem mais problema. Entendi. Lei você não pode, na Câmara, por exemplo, criar uma despesa, né? Você não pode criar uma bolsa. Ah, vou criar a bolsa, projeto para criar a bolsa, não sei o quê. Eu vejo muito que, aí não vou culpar a população, Ah, tá? Ninguém é obrigado a ter formação jurídica, sim. mas que tem muito político que engana a população, propõe projetos de lei inconstitucionais, Nossa. absurdamente inconstitucionais, e vão jogando ali. Só que quem está vendo aqui, quem Sim. abre o celular, Olha, tá fazendo, pô, tá aí esse cara, atrás, né? Sabe que não vai passar e joga para a mais joga. torcida. Aí o cara, pô, que legal, finalmente alguém Ah, falou. Mas não é. Isso é, estratégia. além de ser estratégia, isso Ah, é uma covardia, porque tu covardia. cria uma, pô, agora caramba, agora vai resolver isso. Ah, fulano propõe redução apresenta projeto para reduzir, para acabar com Zona Azul, projeto de Ah, lei. Não vai ser um projeto de lei nosso, como vereador. Eu queria, senão eu já tinha proposto. entendi. Mas isso é um projeto cuja iniciativa é exclusiva do executivo. Com Você sabe certeza. disso. Tem as diferenças de iniciativa legislativa, né? Isso. Todo projeto que cria taxa, imposto e tudo mais tem que vir do executivo. Ah, senão
todo mundo propõe um projeto diferente, cada um, e acabar os problemas do Brasil. Eu vou fazer um projeto para acabar com os buracos da cidade. É projeto de lei que acaba com buracos de cidade? Não é projeto. O que acaba é gestão. Gestão. Gestão, é o executivo. Por mais que exista essa fiscalização, é necessário. Então, assim, eu tenho a defesa da pessoa com Ah, deficiência, meio ambiente, eu procuro meio atuar ambiente muito na também. questão do meio ambiente. Certo. Questão urbana, de cidade, de gestão de cidade. É uma coisa que eu vejo que poucas pessoas falam, da gente ter uma cidade, Certo. uma lógica de funcionamento de cidade, de Manaus, melhor, que Manaus seja Melhor. uma Manaus mais planejada, mais adequada para se viver, arborizada, com funcionamento, estruturação urbana, com uma lógica, né, com um sentido, que realmente nos dê uma qualidade de vida. E o que está faltando para que isso aconteça? Está faltando gestão, né? Está faltando Ah, uma Câmara melhor, porque eu não vou dizer que é só responsabilidade do Executivo, certo. uma Câmara que discuta com mais qualidade os Uhum. assuntos, e também uma gestão no Executivo melhor, né? Eu acho que o Davi, ele falha muito aí como prefeito, não vejo Hum. assim, uns avanços assim que a gente possa dizer que Manaus está melhorando, sabe? E falando de Câmara Municipal, tu percebes uma polarização de situação e Não, oposição? ali, olha, a maioria é base, né? A famosa base aliada. Ah, Acho que 35, 36, salvo engano, são da base. certo. Prefeito, 5, 6 no máximo são ali de ou independente ou Certo. oposição, né? Mas a maioria é a base. Não, É, não é tão polarizada assim, não. Só que, assim, é, talvez a oposição seja mais certo. barulhenta, né? Aí parece que há uma certa. Mas se a gente pegar em quantitativo, né, e resultado de votações, por exemplo, a base vence todas. E aí, como fazer um projeto de lei, uma iniciativa da oposição fazer dar certo? Pois é, algumas coisas, por exemplo, eu consegui uma lei que eu acho que talvez tenha sido uma das poucas leis ali nesses 4 anos que elas tiveram algum resultado direto na vida da população, Certo. que foi aquela a lei dos entregadores, né? Que eles não são, foi um projeto de lei meu, que eles não são mais obrigados a entrar nos condomínios. Ah, sim. Eles não são proibidos. Você São sabe muito proibidos. bem essa diferença. Certo. Eles não são obrigados. Obrigado. Se ele quiser, ele pode esperar ali, e o morador que. Só vai proibir por lei. Só vai proibir por lei. É. Mas aquele ali foi um caso bem clássico, porque os vereadores não queriam, né, aprovar. E Qual, aí, qual a justificativa? não, por vários motivos. Um deles era por ser um projeto meu, e Putz, outro motivo é porque ia incomodar. E outro motivo é que ia incomodar a galera dos condomínios, os amigos é, deles mesmos que moram em condomínios, né? fala Ia trazer sério. um dissabor ali do cara ter que descer e tudo mais. Ah, Mas olha só, por que eu propus isso daí? ah, Não foi só com viés de defender o entregador. Foi com viés de regulamentar. Por quê? Senão ia ficar eternamente ali uma disputa. Não, tu tem que subir. Aí ele chegava lá na frente do condomínio, ele não sou obrigado. A plataforma diz que eu não sou obrigado. e até de segurança De também, né? segurança, é. Por exemplo, em outros lugares do Brasil, como Hum. Balneário Camboriú, essa lei existia, ela já existe, na verdade, mas com viés totalmente diferente de Manaus. Foi ali em Balneário Camboriú para proteger os condôminos. Ah, Você entendeu? Para é, não permitir. exatamente, porque se um entregador desse sobe para É, um andar, vai ter alguém é, acompanhando essa pessoa para fazer esse trajeto? Não tem, não tem. Assim, eu não vi. Deu muita Por mais que tenha discussão. câmera, tudo, mas Não. isso aí vai ser discutido E depois outra coisa, que às vezes a acontecer câmera alguma ali coisa. naqueles ambientes Ah, ali na frente ainda dos não, apartamentos, não não pega, tem, não né? tem. Não O tem. corredor pode até Pode ter, ter mas não elevador. importa, né? Importa. Então, assim, eu não vi, apesar de que deu um rebuliço muito grande ali aqui na cidade, tá? Muita gente contra, a maioria a favor, mas eu não vi nisso um bicho de sete cabeças. Eu, como condômino, acho melhor. Eu como condômino, acho melhor que não suba. E aí Sim. eu não tô sendo, como é que eu posso dizer?
marginalizando, não. Melhor, melhor. Não custa nada você descer, garante a segurança de todo mundo, Com certeza. né? Porque, assim, por mais É que um tenha. pensamento coletivo É um e não individual, né? individual, porque pode ter 98% dos entregadores, 95%, 97% pessoas trabalhadoras, pais de família, beleza, tudo mais. Mas pode ter 3% que é alguém que roube, que leve É. um tênis, uma sandália, Uma segurança, né? uma Com segurança. certeza. Só que deu ali, né, bastante discussão. Os vereadores não queriam, só que foi para lá, para a Câmara, uns 300, 400, 500 entregadores lá para frente, e eles não tiveram como não aprovar. Ou Isso seja, foi uma forma de a gente lidar com a pressão, transpor ali barreiras políticas, né? Teve uma mobilização grande, teve vereador mudando o voto na hora, mudou na hora. Não, a grande maioria ele era contra, não queria mesmo, porque mas eles, na a pressão, população apareceu querendo ou não, mostrando. 500 entregadores ali, né? Não é um público bem, né? E aí eles votaram, foi unanimidade. Todos votaram a favor. Olha isso. Então, é uma forma assim de. Então, que projetos como esse surjam mais da sua autoria É, e coloque a eu população procuro na sempre frente. fazer projetos que sejam realmente úteis. Assim, eu não tenho projetos que sejam só para gerar número. Ali na Câmara, às vezes, a gente vê a pauta, a ordem do dia, né? Que é a pauta de Certo. projetos, aí tu olha assim. Uma vez ou outra tem até alguns bem interessantes, né? Mas a grande maioria, assim, nossa, Muita bobagem. muita bobagem ou É, inconstitucionalidade. que você já identifica na hora. Que você já identifica na Aham. hora, aquela coisa só para o cara dizer que o cara propõe um projeto desse, aí ele já manda fazer a arte, né? Com a equipe de design, ele já bota o vereador fulano de tal propõe isso. Aí tu olha assim, pô, é uma covardia, né? Porque É, não vai se tornar realidade. Tu cria uma expectativa que não vai se tornar realidade. isso é ruim demais, né? É muito ruim. Então eu procuro. Eu costumo dizer, Felipe, é impressionante que a gente costuma. Existe um ditado, né, que diz que o conhecimento liberta, né? É, Mas às vezes o conhecimento, e aí eu falo do ponto de vista não somente do certo ou errado, mas do político, né? Do político de visibilidade, tal, tal, tal. Às vezes o conhecimento aprisiona também. aprisiona. Porque eu que tenho formação jurídica, né? Eu procuro ler bastante, estudar. Eu sei que projetos são flagrantemente inconstitucionais. Isso, né? Flagrantemente inconstitucionais. Só que vem um outro vereador, que não sei se ele não sabe, É, ou se ele fez de fez. propósito, ou na equipe dele de repente não informou, ou a equipe dele é fraca, aí ele propõe um projeto. Aí, meu irmão, bomba Bomba. nas redes sociais, o cara vai lá pra cima e tal, tal, tal. Mas tu olha assim, cara, bicho, pô, eu não propus isso, eu poderia ter proposto Entendi. Jogado é, para torcida. jogado pra torcida, né? Não tô dizendo que isso é Sim, certo, sim, sim. mas tu vê, Mas aí o outro é fez até e uma estratégia, né? o Talvez. outro fez e jogou pra É, torcida e bombou, porque, pô, por mais que ele não maravilha, tenha finalmente alguém fez por isso. mais que ele não tenha nenhum projeto de lei aprovado, É, porque são todos inconstitucionais, isso. está garantindo mais 4 anos. 4 anos, é. Outro dia eu vi, foi até uma deputada federal, ela, qual é o nome dela? Esqueci. Bom, eu esqueci realmente. Ela propôs que o salário do deputado Tá, fosse igual ao do professor, né? E beleza, lindo, maravilha. Só que propôs sabendo que não vai ser aprovado, entendeu? entendi. Aquela coisa assim, Jogar para torcida. jogar pra torcida, né? Entendi, Então por isso eh, tem que ser voluntário, se for por isso, né? entendi. Por que igual do professor? Por que não voluntário, né? Então tem muita gente que faz isso, que joga pra torcida. Eu vejo isso diariamente lá, E ataca um nicho ataca o específico, né? nicho, é. Ah, Principalmente também em questões ideológicas, tem muita gente que usa essa polarização para jogar um projeto. Fulano de tal está propondo lá na Câmara ou proibição da linguagem neutra, né?
Só. Só que o STF já decidiu que isso não é para ser decidido via lei. Não é uma lei municipal que vai Vai decidir. resolver, né? Não é. São outras, Conselho Nacional de Educação, Lei de Diretrizes Básicas. Não é uma lei municipal. Só que o cara botou isso, ele joga, é quem olha assim, né? Já Pô, finalmente um vereador que tá. Esse daí lutando pelos nossos pelo nosso direito, direitos, né? entendeu? Entendi. Então tem muito na política essa malandragem, assim, de jogar para a torcida, Já, de fazer ali fingir que estou trabalhando. Só que gera uma baita de uma, né? Uma baita de uma, pô, engajamento, visibilidade. e o que que tu consegue nos dizer, da quantidade de vereadores que não foram reeleitos como você em 2024? O que que eles deixaram de fazer, na tua opinião, para que a população não confirmasse um carimbo para eles darem continuidade? Olha, eu acho que a taxa de renovação da Câmara em 2024 foi alta, né? Certo. 70% voltou, digamos assim. Ah, Só 30% que ficou de fora, candidatou, mas não reelegeu. Então, acho que assim, tem coisas, Felipe, que eu fico até me questionando, né? certo. Se a gente for fazer uma pesquisa, você gosta do trabalho dos vereadores, dá tipo 5% que gosta. Mas depois, no resultado da eleição, dá 70% reeleito. As coisas não Nossa, batem, né? entendi. Tem coisa aí que não bate. Mas o que que acontece? É muito dinheiro em eleição, né? Muito dinheiro. Tem gente que joga 5 milhões na eleição. Para vereador. Para vereador, Olha tranquilamente. isso, 6, 7, 8. que loucura, hein? Lógico que ali na prestação de contas Bem baixinho, né? aparece, né, 300 mil, 200, 400, mas é 5, 6, 7, 8. Então, assim, a eleição, infelizmente, ela Uhum. não é só quem trabalhou bem, quem trabalhou mal. Exatamente. É uma série de fatores. É dinheiro, é estrutura, é máquina. Quem tem secretarias ali à sua disposição tem uma baita de uma vantagem na frente. Quem é da base vai na eleição, pode usar ali a máquina, asfaltar uma rua na véspera da eleição, isso tudo gera voto. Então, não acho que seja só uma avaliação quem trabalhou, quem não Quem trabalhou. trabalhou, né? Às vezes é quem tem mais desses instrumentos ali que, infelizmente, eles têm influência grande na eleição. Quem conseguiu fazer ali os caixa 2 da vida, E aí né? eu te pergunto, qual é a ideia para que tenhamos mais Rodrigos Guedes Olha, no de vereador? acho que tem alguns vereadores lá que são bem representativos, sabe? Podem ser poucos, mas acho que tem bons vereadores lá. Tem uma bancada, acho que tem feito um trabalho interessante. Eu queria que tivesse mais, né? Porque muitos ali não estão lá só para se beneficiar, né? E como é que a gente identifica isso, Rodrigo, na tua opinião, para a população enxergar Tem isso? coisas que estão muito claras, Ah, assim. Quando tu vê que o vereador não cobra, não fiscaliza, não faz seu papel, né? Ele não cumpre a sua função de ser ali o porta-voz da população, o fiscal da população, né? E, e ele vota a favor de dezenas de coisas imorais. Então, isso diferente, já é né? um filtro. Agora, o lado ruim é Hum. tu saber que tem muitos desses que votam essas coisas, que geram ali um grande escândalo E continua. e depois ganha de novo. É, Porque ele não vai pedir o voto do Felipe. Não vai pedir exatamente. o voto. Ele vai Ele lá já está seguro com no aquela beiradão lá de não sei onde, na que não tem comunidade. instrução, que Não, que nem chega a é. notícia de que E aumentaram o e salário aí em setenta por e cento. aí eu te pergunto, como aproximar a população da Câmara Municipal? Olha, as redes sociais Hã, elas já aproximam bastante, né? Mas a gente vive hum. numa cidade que tem muita pobreza, tem baixa instrução, sim, educacional. E essas pessoas, no limite ali da dignidade, da pobreza, elas são muito vulneráveis à manipulação, né? A pessoa ali está ali passando fome, tem 5 filhos, passando fome. Chega um cara ali
resolvendo um problema imediato, Né? na cabeça daquela ali, aquela pessoa não, pelo menos esse aqui me ajudou. Só que ela não consegue fazer a relação de que se a gente tivesse uma política melhor, uma representatividade política, classe política melhor, ela nem precisaria da ajuda Mas você daqui. acha que esse público que você está relatando agora para nós, que infelizmente é a maioria, não te enxerga? Não, enxerga. Muitos veem sim, só que o que eu estou dizendo é que na hora H, Pois é, o que o que conta prevalece, né? para muitos, não é para todos não, sei Então, lá, então, 60, tu, então 70% tu da achas que o público que mais atinge, que você mais consegue ter resultado é de classe média para alta? não necessariamente só Ah, isso, mas pessoas têm uma parcela da uma população. instrução maior. Não Certo. necessariamente. Tem gente que até, do ponto de vista de formação educacional, né, de graduações, de Perfeito. graus, né, Certo. pode até não ter superior, um mestrado, doutorado, mas tá, Tem, tá atento. tá Às vezes é o atento, né? cara do distrito, Tá entendeu? fiscalizando, né? Tá, não aceita. Às vezes E você acha que tem melhorado isso? é o Ah, cara do Uber, é o cara do entregador que ele tá, opa, peraí, não é assim não. e aí eu te pergunto, você faz esse trabalho diário, você vai para a rua, você vai nos ônibus, vai nos Ubers, sabendo, querendo saber o que mais a população deseja, quais são as maiores dificuldades que elas passam? Olha só, tem uma coisa na política que ela é bem, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ela é bem, ela causa ali uma certa dúvida da população Hum, do que um vereador tem que fazer, né? tá, Por exemplo, nós temos sessões 3 dias na semana. 3 dias, segunda, terça e quarta, né? Hoje teve. E a sessão hoje, por exemplo, foi de 9h20 até praticamente 1 hora. Não é muito. tá, Então, beleza. Só que eu já apresentei o projeto, inclusive, para ser todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Que eu acho que mesmo sendo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, né? 5 dias pela semana, escala uhum, 5 por 2, digamos assim, tá, daria para você fazer atividades externas. Só que também é claramente a atividade o trabalho do político, do vereador, do deputado, ele não pode se restringir ali ao plenário, perfeito. não pode. Mas sempre gera ali, até para você, eu ou outro vereador que trabalha fora, que faz ações na rua e tudo mais, Tá. eh, gera ali uma impressão de, não trabalham nada, entendeu? Ah, Não fazem entendi. O nada. fato de estar fora da Câmara, né? Porque aquele horário ali da Câmara é o único horário que é de fato obrigatório, né? Perfeito. É obrigatório. Os outros não é uma obrigação legal. Ali é uma obrigação legal, na Mas você Câmara. acha que não é válido, por exemplo, pela parte da tarde, um vereador tá Eu em acho que é, busca eu acho que é, eu acho que é, mas o que eu estou dizendo é que claramente o nosso trabalho não se restringe ali à Câmara. E sempre tem aquela coisa, tudo mais. Político não trabalha, eu trabalho. Eu né? trabalho, eu trabalho e procuro trabalhar bastante. Perfeito. Agora, a natureza do trabalho, ela é sim É, bem diferente do cara por exemplo, do distrito, sim. do chão de fábrica, né? Ela é uma natureza de trabalho muito diferente. Até É, porque você tem que ver a qualidade do teu do trabalho teu para trabalho, poder atingi-lo, do teu trabalho. para poder Por mim atingir a não teria meta, né? problema nenhum Ah, ser os 5 dias da semana, tanto que eu propus isso. Nós ah, chegamos a ter 12 assinaturas de 14 que a gente precisava. Quase que eu consigo. Não teria entendi. problema nenhum de ser todos os dias da semana. O grande ponto, as sessões, né? O grande Só. ponto é que o nosso trabalho não é só aquilo. Vamos supor, hipoteticamente, que a gente conseguisse passar esse meu projeto de lei e virasse todos os dias, Todos os né? dias. Segunda a sexta. Agora, a população poderia dizer que agora eles trabalham? Não necessariamente, Entendi. porque estar ali também não é um sinônimo de que fosse Estar presente ali ali. não Não significa que significa você está. que tá dando um resultado. Lógico que o cidadão vai ver o político ali, né? Teoricamente, vai ver que ele tem que bater ponto, a gente bate ponto e tal.
Então, beleza, cria aquela sensação de ser algo mais Seguro, né? real Ah, com a vida da mais parelho ali com a vida da população. uhum, Mas também aquilo, se fosse por si só, e eu sou a favor, não dá uma garantia de que, ah, não, agora os políticos, nossos políticos estão trabalhando, né? também. Então, assim, é uma natureza de trabalho, ela é muito diferente, ela é realmente muito diferente. O que que você tem que exigir, eu vejo, dos seus políticos, da Uhum, classe política? Realmente, primeiro, que o político, pelo menos ali nos 3 dias, esteja presente, sim. né? É o mínimo do mínimo. E não só bater o ponto, mas esteja ali presente mesmo, participando das discussões. Segundo, que ele vá para a rua, que ele vá ver as questões da população, né? Que ele esteja presente nos bairros, que ele esteja presente nas discussões da sociedade, discussões públicas, que ele esteja eh, Rapaz, né, de tudo isso. participando de Participando. uma reunião no Ministério Público, de uma reunião na OAB, de uma audiência pública, entendeu? Para Claro. você ter aquela relação direta de contato com a população. E o que que pode falar para a gente acerca da relação hoje atual da Câmara Municipal com a prefeitura? É mais cooperação ou mais conflitos? Não, é mais subserviência, né? Não vejo cooperação por si só. Tá, Acho que a Câmara, ela não cumpre seu papel de poder, né? perfeito. Os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, eles são, na lei, né, na Constituição, no papel, eles são, dentro das suas competências, eles são equivalentes. Eles não são um hierarquicamente superior ao outro. Entendi. Judiciário, executivo e legislativo. Cada um tem uma função diferente. Mas a Câmara eu não vejo que cumpre seu poder de legislar, legislativo não é só o que legisla, tá? De ser o Aham, poder fiscalizador do executivo. Não vejo que ela cumpre. entendi. Ela é tão importante quanto Com o certeza. executivo. Mas eu vejo assim, o executivo como por ter a máquina, por ter o orçamento, né? É. Por ter as secretarias, o poder, o trator, Trator, literalmente, para tapar um buraco de uma rua. certo. Eu vejo que a Câmara ela é Tu mais. achas que esse é o maior problema, o maior desafio? Ah, eu não tenho a menor dúvida, porque se a Câmara ela fosse Independente? independente, É, não contra. não A Câmara contra, não tem isso que é. ser contra o Executivo, não. Mas se ela fosse independente, ela poderia melhorar. Opa, prefeito, peraí, Peraí. não tá legal isso, entendeu? Deixar claro, né? Não, olha, você vai ter que melhorar, isso aqui não tá legal. Porque quando o legislativo ele cobra e ele fiscaliza e Certo. ele exige o cumprimento das leis, por exemplo, Uhum, ele melhora a qualidade do serviço, ele melhora a execução do orçamento, ele certo. pode evitar Eu, corrupções, ele pode evitar com certeza. Tá ali mau sempre gasto do uso público, do dinheiro do dinheiro público, público. mau uso do dinheiro público, gastos desnecessários, gastos ruins para a população, gastos que não trazem nenhum tipo de benefício para a população. E na tua visão, o que que falta para a Câmara Municipal de Manaus ser mais transparente? Eles não querem, eles Não, não não, querem. não é, né? Muito Não confortável tem. você ser um vereador da base, ter Entendi. ali tudo a base, né, o executivo lhe dá como, sabe, toma lá da cá. É muito confortável. Aí você resolve ali, você é um vereador de um bairro, a prefeitura vai lá e resolve um buraco, não sei o quê. Fica ali, relege, tá bom, entendeu? É uma vida boa, tem uma vida tranquila. Mas aí o pensamento é muito, é micro, né? É micro, É, mas a Câmara é isso. é isso. E não é só aqui, não. A Câmara é a realidade do Brasil inteiro, né? Representatividade muito, muito, muito baixa do Brasil, muito ruim. Representatividade legislativa. Um parlamentar de qualidade, nossa, Sabe o seu valor, né? ele tem um valor para a sociedade inestimável. E aí tem de direita, tem de esquerda, sabe? Independente de partido, independente de posição, Independente de mas está posição, fazendo o seu tá dever. fazendo, é. Lógico que parlamentar de esquerda ele vai ter o apoio de pessoas Sim, com pensamento, né?
voltado mais para as pautas de esquerda e de direita, vice-versa. Mas você vai estar representando ali a população, Sim. você vai estar falando em nome daquelas pessoas que acreditam em determinada Melhorias, né? melhoria, causa ou forma de ver as coisas. Então, assim, o parlamentar, eu quero realmente, independente de Rodrigo Guedes, eu Sim. queria muito que as pessoas conseguissem Tivesse essa consciência, compreender né? a importância de um parlamentar, Ah, o quanto que ele pode ser útil para a população e quando eu digo útil, as melhores, as conquistas mais importantes do parlamentar, não vai ter o executivo dizendo assim necessariamente, olha, estou fazendo aqui porque o fulano cobrou. Não, você gera uma pressão, você fala em nome do povo sim. e você, com aquela a sua movimentação, você pode Ah, eh, ocasionar, né, junto com a população e tudo mais, que uma reação de sim. mudança, né? Uma cobrança. Se for vários vereadores, sei lá, cobrando sobre a UBS e tal, Tá. a UBS vai, uma hora o prefeito vai fazer, né? Se for vários vereadores cobrando sobre a questão de uma escola ou uma área que alaga, né? O prefeito não vai chegar e olha, pessoal, estou aqui agora, tô, como vários vereadores me Vai, cobraram, eu vários. vou resolver esse problema. Mas ele vai fazer em algum momento. É aquela história do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, é, ali o cancelamento do show do Sidney Magal foi Pressão pressão, total, né? sociedade, alguns É, parlamentares, né, dizendo, ó, não é hora para show, claro. é a sociedade cobrando. Então é isso, né? Isso fez com que o próprio Sidney Magal Vai cancelasse, cancelar. né? Então esse é o resultado, esse é o maior resultado. Não vai vir um outdoor dizendo que estou atendendo o pedido do Rodrigo Guedes, do É, Salazar, do Rosses, é. mas vai, vai, E, vai, vai e acontecer. você acha que essa consciência já deveria vir desde cedo? Ou seja, nas escolas, com Nós cartilhas, com temos sim que todo. ter essa questão da Ah, educação política para as pessoas compreenderem qual é a função do exatamente. parlamentar, porque ainda existe sim a cultura Que do não parlamentar é o cara sabe. que vai dar a cesta básica, vai conseguir a consulta, Sim, vai conseguir a camisa de time sim, do bairro, do time de sim. futebol, vai bancar Isso tá, a gente o tem que peixe defenestrar. vai bancar o peixe da Semana Santa. Santa. Não, meu amigo, isso é assistencialismo, É isso aí. né? Você não é proibido, não estou dizendo isso, não. Certo. Só que essa não é a função do parlamentar. Se o cara fiscaliza, ele pode não dar um peixe, ele Exatamente. pode não dar um ovo de Mas ele está Páscoa, mas fazendo tá muito muito melhor mais do do que que isso, é. O muito mais. cara tem o peixe por conta própria, É isso porque aí. ele derrubou um aumento de um IPTU, ele evitou, Ele evitou ele um evitou caos, né? um caos, ele forçou o executivo a dar uma resposta. Só que assim, ainda existe essa cultura muito do vereador, meu vereador, uma Ah, telha aqui, não sei o quê, né? Rodrigo, vamos falar também agora, eu não posso deixar de falar aqui, por uma questão de transparência, óbvio, vamos falar sobre a CPI dos empréstimos. É. Como é que surgiu essa ideia? Qual é o objetivo disso? Não, o objetivo é a É, gente ter a resposta do que foi feito com esse quase 2 bilhões de reais que foram contraídos de empréstimo. É isso. é, Não tem três, quatro coisas, é isso. É só pegar ali, ver o dinheiro, para onde ele foi direcionado, aonde certo. ele foi, onde ele, para qual órgão, para qual serviço, para qual compra ele foi direcionado, porque para as obras que foram ali listadas no projeto de lei, não. Tá aí. Ele não foi, E ele como é não. que está o andamento disso? A gente meio que estacionou em 10 assinaturas, né? E eu acho que, infelizmente, ela Dificilmente. não vai mais. Quantos precisa? Precisa de 14. De Acho que 14, né? dificilmente vai sair ali das 10. Não vejo saindo, não. E você acha que a população já consegue entender a importância de uma CPI? Essa CPI dos empréstimos, ela teve bastante adesão, né? Muita gente cobrou, eu vi. Nunca tinha visto assim uma movimentação da população cobrando assinatura de vereadores, cobrando a instalação da CPI. Eu achei bem interessante.
ela pode, de repente, até não sair, mas pelo menos ela movimentou a população e eu acho que a gente cobrando ali, continuando cobrando, talvez a gente consiga ver o principal resultado, que Mais é à frente. as obras prometidas que elas saiam. Eu vou continuar cobrando. Sim. Por exemplo, o viaduto ali da restauração, que o prefeito prometeu, eu só vou parar quando ele botar ali, começar aquela obra e terminar, né? Porque, infelizmente, ele não fez. Ele nem iniciou. Prometeu ali no empréstimo, no projeto de lei, estava escrito no projeto de lei, 2021, 6 de abril de 2021 e até agora nada. E qual é a justificativa, na tua visão, dos outros vereadores não apoiar Eles não vão dar justificativa, eles são da base. da base, né? E, e Assim, tem, eles só fazem o que o prefeito certo. E mandar. teve vereadores que te surpreenderam positivo e negativamente? Olha, teve alguns que eu cheguei Ah, até a pensar que poderiam ser, sabe, uma pegada mais diferente, uma pegada mais. Até por serem jovens, né? certo. E aí? Aí eu vi que são mais do mesmo. É mesmo? É, gente nova ali e tá fazendo igual. Não necessariamente Não, é sangue novo, não, vai dar tudo não, certo e vai bater. não. Teve gente que ficou neutro nisso? Eu acho que não tem gente que tá neutro. Tem gente que é Ah, base, mas tá calado, né? É base do prefeito, mas tá caladinho ali, fingindo de morto. Acho que a população consegue enxergar isso e já sabe ali de quem se trata, né? Dessas pessoas que estão ali, são novas, né? Do ponto de vista da uhum, idade mesmo, mas estão caladinhas ali, só se fingindo de morto, não, se ninguém cobrar, eu vou ficar quieto aqui. Falam de outro assunto que nem é competência do vereador, né, de um assunto, começa a cobrar o certo. Estado, o governo do Estado, o cara não é nem deputado estadual, só para dizer que está É cobrando verdade. alguma coisa. Cobrar. Você pode até falar sobre o governo estadual, Claro, federal, mas cumpra primeiro a sua competência. sim. Faz É. primeiro o seu trabalho. Se você fizer seu trabalho, estiver fiscalizando, estiver ali realmente cumprindo a sua função de vereador, aí beleza, como bônus você Já, cobra outra esfera, né, de governo. Rodrigo, e na tua opinião, na qualidade de vereador, qual o problema mais urgente de Manaus que tu identifica que tem que ser resolvido e que, obviamente, vocês conseguem resolver? Olha só, conseguir resolver, eu, como vereador, a gente não vai conseguir, mas a gente vai ter que cobrar. A gente tem que cobrar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, dois Hum, pontos. Eu acho que são três, eu falaria três, né? sim. Infelizmente, a mobilidade urbana, Mobilidade urbana, caótica da nossa cidade. total. Manaus não é pensada. Não adianta jogar a culpa só lá para trás, não, de que não foi planejada. Então, a gente está condenado ao eterno caos. Infraestrutura, né? Choveu, acabou. Choveu, alagou e outra cheio de buraco a cidade, não é só buraco de asfalto não, aquele que bate o pneu e dói na alma, mas é aqueles buracos de cratera, Cratera, né? cratera Isso que eu ia falar. rompe a Ah, rede de drenagem, a rua abre, né? Infraestrutura bem deficitária. segurança? Do po- Eu digo que a segurança sim, mas na esfera municipal, Ah, né? Ficando aqui na nossa esfera municipal, tá. segurança ela é competência Sim, dos sim. três entes da federação, né? Mas é É o que eu muito. digo dos guardas municipais, né? Eu não botaria Ah, em termos de município a segurança como prioridade, perfeito. não. Acho que ela tem que participar, sim, a prefeitura, mas não botaria como a principal. Eu colocaria o terceiro ponto, que acaba impactando em todos os demais, Uhum. a questão do planejamento urbano. Planejamento. Planejamento urbano. Eu acho isso fundamental. Pouco se fala disso. E quando a gente fala, parece que a gente está falando de uma coisa abstrata. Não é. Planejamento urbano é o que vai trazer qualidade de vida para a população. Uma cidade organizada, planejada, uma cidade que funcione de forma racional. E tem meios para que seja feito isso, não gastando tanta verba? Olha, em relação ao planejamento urbano, talvez nem precise de tanta verba assim. É mais você planejar mesmo e executar Sinais. sinais. Aí tem um monte de coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo, Ah, questão de planejamento urbano. Eu, prefeito de Manaus, eu sendo prefeito de Manaus, sim, essa é a próxima pergunta. o cara iniciou ali uma invasão, nem espero.
Já mando tirar Manda e tirar. aí não é ser contra a pessoa de baixa renda, não. Tá. Ou a pessoa mais pobre, né? É porque não dá. Aquilo ali é o Não dá. resultado do. É a futura favela, Invasão, é a né? invasão, é o futuro reduto do tráfico. Essa seria a tua primeira ação, se fosse prefeito hoje? Organizar Manaus. Organizar Manaus. Organizar Manaus. Construiu na calçada, passa o trator e sai tirando. Agora, não o trabalhador, Tá. não ser um carrasco do cidadão que está ali com a sua banquinha no meio da rua e tudo Tá. mais, né? Esse daí você chega com essa pessoa e diz, pô, aqui não dá, meu amigo, bora para ali, eu vou te ajudar. Tá. Você vai para ali, eu vou te botar ali, você vai para uma feira, você vai ter um box ali, mas aqui não dá. Tá. Aí o cara construiu, invadiu a calçada, uma casa, né? Tá construindo, tá invadindo a calçada. Opa, porque a faixa aí, Já. né? A resolução tem que ser de imediato. Imediato, imediato, imediato. Fez gambiarra no trânsito, é multa. Não tem jeito. Total, né? Não tem jeito, tem que ser assim. E multa via câmera, viu? Pesada, para É, que não se repita. agora é lógico, cumprindo as regras, Lógico, né? lógico. Cumprindo as regras. Agora uma cidade organizada, porque se a gente tiver uma cidade organizada, que as pessoas respeitem as leis, eu tenho certeza. Por mais que para uma ou para outra seja desagradável você ter que respeitar uma lei de trânsito, mas todo mundo ganha. Uma faixa de pedestre, que o pedestre possa atravessar, Tá. né, com Com segurança, segurança. né, que seja uma cidade que as pessoas possam andar na rua, né, que elas possam se sentir ali seguras, né? E aí, quando a gente fala de segurança, não é só a guarda, não. É ter uma cidade realmente, uma lógica de funcionamento que você possa abrir mão de um carro para andar no transporte coletivo, por exemplo, Entendi. né? Como existem em outras Esteja cidades, verdadeiramente fazendo uso, né? fazendo uso, Ah, como existem em outras cidades. Outras cidades do é para Brasil. Curitiba, Não, o ah, cara anda no no ônibus, ônibus normal. em São Paulo, ao contrário. É preferível para muita gente que Então, tu deixa o carro e vá de ônibus barra exato, pela metrô. quantidade de É, pessoas ali, é, você. é. E a otimização do Do tempo tempo. todo, É né? preferível que você Ah, pegue ali um ônibus, vá para a estação do metrô e use o metrô para chegar no trabalho, senão você ia levar o triplo de tempo. e o que que a gente pode esperar do Rodrigo, vereador de 2024 e 2028? Olha, combatividade, sim, vou continuar trabalhando, falando, cumprindo a minha função. Eu vou continuar fiscalizando a prefeitura, o prefeito, os gastos públicos, serviços públicos, cumprindo minha função de vereador. Eu não sou deputado estadual, muita gente fala, por que tu não fala disso e tudo mais. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma amarra, não tenho uma amarra com ninguém. Só que eu quero que a população entenda, acima de tudo, Os Felipe, limites, né? não é só os limites, Ah, eu quero que a população compreenda as a responsabilidades. responsabilidade, Tá com problema no competências vinte e todas. oito de agosto? Você já parou para cobrar um deputado estadual? Já foi lá na rede social de um deputado estadual? Vai lá, Tenha né? consciência, né? Porque não dá para o vereador cuidar de tudo, né? Não dá para eu fazer o meu trabalho e o de o deputado. Ah, tá com problema na ponte ali da BR-319, que ainda não terminaram, não fizeram? Vá lá com os deputados federais, né? Tá na hora da população saber quem é responsável pelo quê. Porque senão o cara que é deputado estadual, ele fica numa zona de Fica conforto, acomodado, acomodado. exatamente. Pô, ninguém está me cobrando aqui sobre o SPA do Coroado, eu vou Coroado. ficar na minha. Ninguém está me cobrando sobre o João Lúcio, eu tô De aqui na boa, né? minha. Fila, o caos ali no João Lúcio, o corredor, gente ali na maca, e ninguém nem sabe que o responsável por fiscalizar aquilo ali é o deputado. Aí ele fica numa zona de conforto. Então eu instigo sim a população, pô, cobre. Aí eu não estou fazendo oposição aqui Sim, sim, não, a claro que não. eles, nem a governador não, mas Está cobre. fazendo o É seu é trabalho. obrigação deles. É obrigação deles, ganham muito bem para isso. A Assembleia custa quase 700 milhões por ano. Olha isso. Então vamos lá, vamos fazer o pessoal sair da cadeira, né? Vamos fazer o pessoal E fiscalizar. as tuas pretensões para os próximos cargos? Olha, o político que disser que não tem pretensão, ele está mentindo, né? Ah, Todo político tem. Acho que o cara não quer. Até o vereador do interior
Com certeza. do menor interior, sei lá, do Brasil, ele, pelo menos ele pensa em ser prefeito daquela cidade, né? Isso é muito normal, não é É, um crime, sabe? claro que não. É. Então, não vou dizer, Com dedicação, determinação, eu tenho sim disciplina, projetos vai para cima, né. eu tenho projetos de eventualmente estar em outros cargos, outras funções, até para poder fazer mais, né? Fazer mais. Mas existe sim a possibilidade, 2026, de concorrer na eleição de 2026, provavelmente para a Assembleia Legislativa. Maravilha, que Acho que bom. o deputado ele tem a Assembleia é muito subutilizada, as pessoas nem acompanham muito o que acontece lá, nem recorrem aos deputados, porque ele não vê nem chance do deputado fazer alguma coisa por eles, isso é muito triste, né? Quando está um problema na saúde, por exemplo. Então, é uma possibilidade. E aí, depois disso, se for o caso, eu só não quero ser aquele vereador de 5 mandatos, sei lá, Entendi. né? Isso daí, Você acha que pode não sei fazer nem se três, diferente, né. sabe? Não sei nem se três. Assim, eu acho que você pode, na vida pública, Contribuição, né. é, só para você ter uma ideia, o vereador, nós, vereadores, temos de emendas parlamentares por ano 2 milhões e 700 não, 2 milhões e 300, né, para você Certo. aplicar em várias coisas e tal. O deputado tem 20 e poucos milhões. Até para você fazer o bem, você pode fazer muito mais sendo deputado. Sim. Eu procuro nas minhas emendas Destinar destinar para a coisas corretas, né? verdade, com certeza. Uma reforma de um campo, de uma quadra, uma reforma. Nos próximos dias a gente vai inaugurar a reforma de um centro social aqui no bairro do Petrópolis, um pouquinho perto daqui, Certo. né, que foi emenda Maravilha, parlamentar minha. Já inaugurei 6 maravilha. quadras e campos via emenda parlamentar. Então, se eu posso fazer como vereador, tendo E ali, você está o vendo deputado você resultado, pode né. fazer 10 vezes mais só Sim. nas emendas parlamentares, né? Então essa é uma possibilidade. E aí, se for o caso, em 2028, se eu tiver, né, numa condição política de uma abrangência maior, de um alcance Um político alcance maior, maior. força política maior, quem sabe a gente não pode também brigar aí por outras batalhas que envolvam a questão da cidade de Manaus, de, Com de, de certeza. executivo, porque uma coisa é certa, essa gestão ela não representa os anseios do cidadão manauara. Aqui não é o Rodrigo Guedes, vereador, é o Rodrigo Guedes, cidadão. Aí eu não vou dizer que as outras gestões eram mil maravilhas, não. Mas de verdade, eu acho que essa deixa muito a desejar. Investimentos baixíssimos em questões estruturais, Manaus piorando, Manaus não está melhorando. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu não queria, pode ter certeza, mais do que absoluta, eu não queria fazer essa cobrança à oposição. Eu preferia que não tivesse nada para eu cobrar, de verdade. Mas eu e os demais moradores daqui, manauaras ou que vivem aqui, tivesse uma cidade melhor. Eu preferia que o Davi Almeida, de verdade, ele tivesse 98% de aprovação. Que não tivesse nada para cobrar, eu estaria satisfeito. Não Todos nós pense que queremos eu isso. gosto quando ele aumenta a passagem, que eu, pô, agora, beleza, vai ter coisa para eu falar, vou para cima e tal, vou crescer. Não. Eu preferia que não tivesse nada, né? Ou que tivesse muito menos. Mas eu morasse numa cidade melhor, nós, Uhum. né? Preferia que a gente tivesse até menos, digamos assim, visibilidade, mas do ponto de vista de oposição, mas tivesse uma Manaus melhor. E aí eu não Entendi. tenho como participar da política, estar na política e não querer também, se for possível, Uhum. dar a minha parcela de contribuição, não só como vereador, em outras funções, outros mandatos também, ou de legislativo, ou de executivo. Rodrigo, qual a mensagem que você pode passar para o nosso público aí, principalmente para aquele jovem, que quer ingressar na carreira política? Olha, se você tem essa pretensão, vá para cima,
Não fique esperando, não, só vou conseguir se eu tiver muito dinheiro na eleição, se eu tiver um padrinho, não. Você tem que começar de alguma forma, Se você tem que destaque, né? vá para cima, acredite, né, invista em você mesmo, invista nos seus projetos, tenha uma linha, tenha um foco, não fique pulando de galho em galho. Acho que um dos grandes erros de jovens, né, é achar que não, tô aqui, eu vou pular daqui para cá, e aí eu vou voltar para lá, e aí depois eu vou estar em outra aqui, aí enganar, não, isso tem vida curta, né? O cara pode até por algum momento ele conseguir. Foque, tenha uma linha, Norte, né? tem um norte, tem uma pauta, uma causa. Não adianta você, eu vou ser vereador porque eu estou fazendo aqui um dia das mães ali, outro aqui um dia das crianças. Não, isso pode dar certo? Dá, mas é muito difícil. Entendi. Acontece, mas procure fazer uma coisa mais consistente, que você realmente as pessoas vejam. Eu estou falando daquele que quer ser de repente um político, mas não é filho de um deputado, filho de um É, senador, alguma coisa assim, né? Porque para esse é muito mais fácil, né? Só ir para a eleição, o cara vai botar um dinheiro ali, mas entendi. para esse que vai começar do zero, sem uma família de políticos, sem um padrinho, sem um pai mega empresário, faça seus projetos, use as redes sociais, use esse instrumento e procure fazer alguma coisa diferente. É muito mais difícil, mas muitos também conseguiram. Muitos políticos conseguiram a Dá partir certo, daí. persistência. Exatamente. Rodrigo, quero te agradecer muito por estar aqui conosco, a gente saber mais um pouquinho sobre você, sobre esse seu atuante e valoroso trabalho na Câmara Municipal, na qualidade, obviamente, de vereador desses 2 últimos mandatos. Sim. Tenho certeza que o nosso público, adorou esse bate-papo e que, com toda certeza, também foi enriquecedor, as suas informações, eh, o seu entendimento e, principalmente, a sua demonstração de opinião para todos nós. Obrigado. Muito Obrigado a obrigado. você. Quero te Olha aí. presentear aqui do Turim Vou News, andar ali, rapaz, negócio bonito. presentinho aí para que Parece o você boné do possa Trump, usar, é? ó, uma camiseta também, uma Parece. canequinha. Pá, o negócio é de altíssimo nível. Vou botar aqui. Pronto. E é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui Pronto, já estou mais até um usando. episódio do Turim News. Não deixem de acompanhar o nosso programa, o nosso Turim News, nos bastidores. E para isso, utilizem, ingressem aí no YouTube, @Turim News, e nos sigam nas redes sociais, @Turim News também. Um Acabou. abraço, até mais, um beijo no coração de todos. Valeu! Valeu.